A fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, mas que você crê que existe ou que pode existir. Bem simples assim. Claro, você precisa ter fé. Eu digo, a explicação de fé é simples. Você acredita em Deus, por exemplo? Se você acredita em Deus, você já tem uma atitude de fé. Agora, os homens da Bíblia no passado, em Hebreus 11, fala sobre isso. Eles acreditaram. Acredito que até mais do que a gente, porque eles tiveram confiança em um futuro que ainda não era bem explicado. Depois de Jesus Cristo, Paulo, esses homens explicaram bem o que era, que esperava a gente, que era o céu, a nova terra, e vem toda aquela explicação sobre o nosso futuro. Então, os homens da Bíblia no passado, eles tiveram muita fé, porque eles acreditaram naquilo que ainda não viam, eles não viam, não era concreto para eles. Eram homens que, por exemplo, Abraão, que nós estamos falando sobre ele acreditou nas promessas de Deus de um futuro, de uma grande nação, de um povo separado para Deus, sem ver, porque o que nasceu dele foi o seu filho, e o que ele viu foi o seu filho. E aí ele precisava de ter fé suficiente para que pudesse acreditar que numa geração bem na frente, um futuro bem na frente, ele teria toda essa geração que serviria a Deus, toda essa nação, esse povo que serviria a Deus. Então, pela fé, Abraão, ele alcançou grandes vitórias. Hoje nós estamos aqui pela fé de Abraão, pela fé de Isaac, pela fé de Jacó, Israel, e dos homens que vieram depois dele, que lutaram em prol das coisas que Deus os mandava fazer, os mandava falar. Foram homens que lutaram em favor da causa de Deus. Então, o recado que eu dou para você nesse momento é que você, mesmo não vendo, que isso é fé, mesmo não entendendo muitas vezes as situações que você passa no seu dia a dia, mas que você venha a acreditar que Deus está do seu lado, que você venha acreditar, porque as situações que nós passamos são adversas, não é só você que está me assistindo. A maioria das pessoas passam por situações adversas até ao extremo da capacidade humana, ao extremo, não que seja além disso, mas ao extremo da capacidade humana. E eu te levo nesse momento, eu te peço que você venha comigo a acreditar que nessas palavras e nesse momento, Deus ele está aí, do teu lado. Não sei se você está sentado, se você está em pé, ou não sei o que é que você está fazendo nesse momento. Mas o que eu quero te levar a acreditar, a entender e entrar comigo nessa viagem realista, que é uma realidade, é que Deus ele está aí do seu lado. Ele está cuidando de você. Se você está chorando, Ele está passando a mão aí sobre você e dizendo, tem calma, te acalma que isso vai passar. Você precisa passar por esse processo. Eu digo isso para as pessoas que estão firmes no Senhor, sem desviar-se dos caminhos verdadeiros que Ele colocou na sua palavra, que Ele colocou dentro do seu coração. Então, assim, se não chegou ainda aquilo que você tanto espera, se você ainda não alcançou aquilo que o teu coração deseja tanto, não se desespere. Confie em Deus. Acredita em Deus. Mantenha a confiança, como o que você está vendo na sua frente agora. Você está vendo esse celular. Você está me vendo. Você nunca me viu na sua vida. Talvez você nunca me viu. Até mesmo aqui, pessoalmente. Você não me viu pessoalmente, mas você acredita que eu existo. Você acredita, por quê? Porque você tem uma fé que eu estou em algum lugar, em algum lugar desse planeta, desse universo. Assim você deve acreditar que Deus ele está aí pertinho de você, que a sua vitória ela está pertinho de você, e o que você almeja tanto está pertinho de você. Eu não estou tentando te convencer a acreditar nisso meramente simplesmente porque eu quero te motivar. Não, é porque é a realidade da vida é essa. É porque a gente vive muito o físico,
o carnal que a gente passa a não acreditar tanto no espiritual, mas o espiritual ele é mais real do que o que nós vemos. O mundo espiritual ele é muito mais real do que o que nós vemos com os nossos olhos físicos. Então, leia o capítulo 11 de Hebreus e através dele produza dentro de você uma fé suficiente para elevar o teu coração às alturas. Então fé, o que é fé? Fé é isso, é você acreditar que aquilo que você está esperando, que o seu sonho, que você almeja tanto, já foi conquistado. Você, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de fé para que você compreenda o restante. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E por intermédio de Jesus Cristo, a nossa salvação está garantida, né? Por intermédio de Jesus Cristo. Claro que é necessário que eu ande na presença dEle, que eu viva firme, que eu me abandone as coisas da carne, a vida de pecado. Mas você já alcançou a sua salvação plena, onde você já está livre do pecado? Não, claro que não. Mas pela fé você já está salvo, né? Por quê? Porque você acredita em Deus, porque você acredita que a morte de Cristo na cruz, ela consumou tudo isso, ela te trouxe a salvação, ela te trouxe uma nova vida, ela te deu direito a ganhar o céu. Você já ganhou o céu? Não. Pela fé, claro. Agora é isso que nós vamos falar para você. Agora, pela fé você já ganhou a salvação. Pela fé você já alcançou o céu. Pela fé você já está morando na Nova Jerusalém. Pela fé você já está contemplando esta cidade. Pela fé você sabe que tem um anjo de Deus te protegendo. Tudo isso é pela fé. Os homens do passado, que foi o que eu falei no início, eles acreditaram numa promessa inexistente ainda fisicamente. Porque não tinha vindo Jesus Cristo, então não tinha uma promessa de uma redenção eterna. Por isso que Paulo fala que eles tiveram muita fé de conquistarem as coisas que conquistaram pela obra de Deus. Quando Deus chamou Abraão e todos os outros homens que vieram após eles, todos eles vieram acreditando numa promessa futura, sem verem essa promessa. Mas eles acreditaram. Então, eu acredito que você já entrou comigo nessa viagem real e existente. E o que eu peço a Deus é que Deus, Ele preencha o seu coração dessa fé. Agora, qual é o segredo para me alcançar esta fé? Para me conquistar, para me receber, para me ter esta fé que você está falando para mim, meu irmão? O segredo é ouvir. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então aqui está o grande segredo do alcance da fé. Quanto mais você escutar, porque eu não tenho fé? Porque o meu círculo de amizade, o meu círculo de relacionamentos, os lugares onde eu passo, onde eu escuto, você só vê pessoas falando sobre assuntos daqui da terra e não assuntos sobrenaturais. Então o que é que você tem que fazer para que a fé venha a ser produzida dentro de você? Mudar as suas palavras, mudar o seu círculo de relacionamento, deixar aquelas pessoas incrédulas que não acreditam em Deus, que não acreditam na vitória delas mesmas ou sua. Abandonar essas pessoas, porque elas só te levam para trás. Pessoas que não acreditam no teu potencial, não acreditam no teu sucesso e não te dão uma palavra de ânimo. Você tem que se afastar dessas pessoas. Porque você aí vai parar de ouvir o contrário do que vai produzir fé dentro de você. E para onde você vai correr agora? Você vai correr para as pessoas que podem te ajudar. Seja o seu pastor, que tem uma palavra boa. Seja o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge, que tem uma palavra boa de fé, que dentro de você, quando você está perto dele, dentro de você produz algo sublime, sobrenatural. Você tem que passar a fazer isso. E ler a Bíblia, em primeiro lugar, ler a Bíblia. Eu tenho um relacionamento muito forte com Deus através da palavra. Eu sou muito feliz quando eu estou lendo a Bíblia. Às vezes eu pego a Bíblia, eu termino de lê-la
E eu faço isso. Não estou fazendo isso na sua frente, eu faço isso quase todas as vezes que eu leio a Bíblia. Por quê? Porque quando eu leio, eu termino de ler, ela produz dentro de mim algo surreal. Surreal. Algo além do entendimento humano. Eu abraço ela. E às vezes eu digo assim: Deus, se fosse o Senhor materializado, ao invés dessa Bíblia, eu te daria um abraço e eu demoraria para te soltar, Pai. Eu faria isso. Eu estou falando com toda sinceridade. Por quê? Porque antes eu não tinha esse prazer. Eu lia a Bíblia, eu pregava, eu falava nas igrejas sobre Deus, sobre o que Ele tem, sobre o que Ele é. Mas eu não tinha aquele relacionamento tão íntimo com a palavra e com Deus. Mas um dia, de tanto eu orar, eu pedi a Deus: Deus, me dá esse relacionamento com a Tua palavra. E Deus, um certo dia, do nada, Deus me produziu dentro de mim uma vontade de ler a Bíblia. Eu li a Bíblia, eu coloquei ali um fundo musical que eu gosto. E aquilo me deu uma intimidade com a palavra, me deu uma intimidade com Deus. Eu comecei a ler e eu fui me aprofundando. E isso produziu dentro de mim algo que eu nem consigo explicar, mas que é bom e que eu quero que você sinta também. E isso que produziu dentro de mim, eu transmiti para minha esposa. E depois ela transmitiu para a sua mãe. E a mãe dela transmitiu para a sua família. E depois foi transmitido para uma congregação da nossa igreja. E isso é maravilhoso, isso é lindo. O que isso pode produzir. E tudo isso chegou no momento no momento de necessidade, de ter fé. No momento de necessidade de ver Deus perto de mim. Então, é isso que eu quero que você sinta. É isso que eu quero que Deus, Ele produza dentro de você. Então, que Deus dos altos céus, que nesse momento, pela fé, Ele está me vendo, Ele está te vendo, Ele está me ouvindo, Ele está te ouvindo. Que Ele venha a produzir dentro de minha vida e dentro da tua vida, através desta palavra que nós estamos trazendo, que já é o ouvir para crer, para ter fé. Ele venha produzir dentro de mim e de ti coisas fora do normal, além do entendimento humano, que foi o que Paulo disse, além da compreensão humana, coisas sobrenaturais. Então, que Deus possa produzir fé dentro de mim e dentro de você, para que isso venha crescer mais e mais. E eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nos sigam, para que nós possamos levar muito além a palavra do Senhor para pessoas que estão precisando e que precisam de uma mudança radical em suas vidas. Deus te abençoe.